A gente começa falando sobre a ida do presidente Lula à China, em Xangai. Hoje o presidente discursou na cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. O petista não decepcionou os anfitriões da festa ao questionar o dólar como moeda universal para transações comerciais. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. No pronunciamento, o presidente do Brasil foi além. Lula aproveitou para pedir que o Banco dos BRICS emprestasse dinheiro aos países mais pobres da América Latina. Eu espero que esse banco tenha condições de ter dinheiro para emprestar os países mais pobres da América Latina, do Caribe. Países grandes como o Brasil, embora precisem de empréstimos, nós temos que ter capacidade de precisar de outros instrumentos e não precisar de um banco que tem que ajudar os países mais necessitados. Eu tenho certeza que essas qualidades a governo Dilma Rousseff vai trazer e consolidar um novo banco. Parabéns a todos vocês, parabéns, e que o mundo possa tirar proveito desse novo instrumento de ajuda financeira. Em nome da governabilidade, Lula também pediu tolerância dos bancos junto a países devedores. A declaração direta envolveu a ação ostensiva do FMI sobre a economia argentina. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Então, a mais nova presidente do Banco dos BRICS subiu ao púlpito. No discurso inaugural, Dilma Rousseff resolveu falar sobre os países do Sul Global. A sua fundação, além de um acontecimento histórico, foi uma demonstração da importância de estabelecer uma estratégia e uma parceria compartilhando as necessidades desses países do Sul global, ou seja, o Sul, que é esse Sul que quer emergir e que conta também com países do Norte, e com o multilateralismo. Bom, várias falas importantes, a gente vai falar bastante sobre esses discursos de Lula e Dilma Rousseff. Para abrir o nosso primeiro giro, então, José Maria Trindade, que hoje está com a gente direto do Congresso Nacional, está no Salão Verde, é isso, Zé? Salve, boa noite, Zé. Exatamente, nas ondas dos blocos formados aqui no Congresso Nacional, né? Estou aqui no Salão Verde, a antessala do plenário principal da Câmara. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas. Boa noite a você que sempre está aqui seguindo os pingos nos is. Isso aí é um resumo muito importante de como Lula fala para quem quiser ouvir, ou seja, ele toca a música para quem gosta de música. Se gosta de sertanejo, ele canta sertanejo. Se gosta de brega, ele canta brega. Foi nos Estados Unidos e fez loas, elogiou os Estados Unidos para todos os americanos. E agora vai na China e fala mal dos Estados Unidos para os chineses que estão numa guerra, no início de uma nova Guerra Fria no mundo. Veja bem, esse assunto, dólar nas transações internacionais, é um tema muito importante para os Estados Unidos. Há um debate lá sobre a transferência do dólar em papel para o dólar que será transacionado pela internet. Não é exatamente uma nova moeda, mas simplesmente transportar o dólar para a internet. E isto pode complicar, sim, a saúde financeira dos Estados Unidos. O Banco Central dos Estados Unidos se transformou no Banco Central do mundo
E uma moeda eletrônica, assim, pode provocar uma volta de todos os dólares físicos, né, em papel do mundo para os Estados Unidos. E eu não sei como seria isso. Já conversei com várias pessoas e falam aí numa superinflação nos Estados Unidos. Então, este é um tema muito sensível nos Estados Unidos. E foi exatamente aí que o Lula tocou para agradar os chineses, né? Então essa é a estratégia dele, mas quem é aliado de todos não é de ninguém, e nesta o Brasil corre o risco de perder um aliado importante, que é exatamente os Estados Unidos. Essa fala de Lula sobre desenvolvimento e sobre Banco Central, ela também é fora do contexto. Aqui a guerra de Lula é contra o Banco Central do próprio país, ou seja, é o governo atacando o governo. O Banco Central faz parte do governo. A dúvida é se esta presidência do Banco Central indicado por outro presidente vale ou não. Mas o presidente do Banco Central agora tem autonomia, tem uma independência do governo em andamento. Mas Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central. E aí o que me falam aqui é o seguinte, tá? Ainda é um debate, porque imagine se Lula indica Aloysio Mercadante para a presidência do Banco Central, substituindo o atual presidente. E aí outro ganhe, que seja o Tarcísio de Freitas, ele vai ter que conviver com loucuras de outro, do Aloysio Mercadante, por exemplo, da presidência do Banco Central, vingativo, rancoroso. Lula está tendo a sorte de encontrar um profissional dirigindo o Banco Central. Portanto, é isso. E a Dilma, ela estava lendo o discurso, estava tão bonitinho, deram tanto conselho para ela. Dilma, não sai do que você está lendo. E ela saiu um pouco e fala o que ninguém entende, não é nem besteira, é uma situação que ninguém nem sabe exatamente o que ela quer dizer. Ou seja, se ela ficasse lendo o discurso certinho, não teria acontecido isso, né? Mas olha, o Brasil merece ocupar posições importantes e presidências de instituições assim. Mas tem que ser a Dilma, né, Vitor? Vamos saber do Roberto Mota, que achou também de tudo isso que vimos hoje nessa cerimônia de posse em Xangai. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus queridos colegas de bancada. Boa noite à nossa grande audiência que me para todo dia nas ruas para me perguntar o que está acontecendo. A gente tem aqui uma oportunidade de explicar. Olha, Brown, o que eu me pergunto toda noite é como é que eu vou pagar os boletos no final do mês. Eu tenho certeza que essa é a pergunta que os brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, se fazem toda noite. Como é que eu vou pagar aqueles boletos? Já essa pergunta do dólar é muito fácil de responder. O comércio internacional é feito em dólar porque as reservas internacionais dos países estão em dólar. Porque o dólar é a moeda dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. As reservas são feitas em dólar por causa da segurança e da estabilidade dos Estados Unidos, viu? Não é tão difícil responder. Eu acho essa história aí de banco ter tolerância, tá aí, eu acho isso uma coisa boa. Eu queria sugerir a mesma coisa para o governo. Tolerância com os pagadores de impostos. Por exemplo, vamos dar uma aliviada no imposto de renda desse ano, né, que tem que entregar agora até o fim de maio? Pode ser? Tolerância só esse ano? Esquece esse ano. Ano que vem a gente volta a pagar? Pode ser? Vamos ser tolerantes? Quanto ao discurso da presidenta, ela menciona uma inovação importante. É uma inovação geográfica. São os países do norte que fazem parte do sul. Talvez seja uma figura de retórica ou não. Sua análise agora, Tiago Pavinato. Boa noite, Pavi. Boa noite, Brown, Mota, Trindade, Dantas, nossa audiência querida. Ô, Mota, né, a pergunta que todo brasileiro faz à noite, né? Conseguir pagar os boletos. E todo brasileiro se faz à noite essa pergunta, mesmo não estando numa cama de quase 50 mil reais de couro italiano resistente. Enfim, o Lula ele não tem plano para a economia do Brasil. Nós não temos um arcabouço fiscal. Nós não respeitamos a lei de responsabilidade fiscal, não respeitamos teto de gasto, não temos uma ideia de reforma tributária, não sabemos de onde tiraremos o dinheiro para pagar, né, os gastos do casal imperial brasileiro. E
Agora ele aparece querendo reorganizar a ordem econômica mundial, resolver a ordem mundial. Isso é megalomania. Megalomania é um traço de pessoas com transtorno de personalidade antissocial. É algo muito comum em psicopatas. Você não conseguiu resolver em casa, você vai resolver o do mundo? Aí ele quer mudar o padrão do dólar. Bom, talvez ele queira que o novo padrão ouro do mundo seja o charuto. Assim o povo pode levar fumo sem mais rodeios. E a minha preocupação é o mandato do Campos Neto acaba no ano que vem. Será que ele não mandou Dilma para o Banco dos BRICS para fazer um estágio? E ela vai ser a próxima presidente do Banco Central Brasileiro? Vamos te ouvir também, Cláudio Dantas. Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato, Mota, Zé Maria, e a nossa audiência é sempre infalível. O Lula virou um palpiteiro global. E ele, como disse o Zé Maria logo no início aí, ele está fazendo esse discurso para a plateia dele lá na China, mas é mais do que isso. O Lula virou um Nobel Hunting, ele quer o prêmio Nobel. Por isso ele se enfia na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, agora está aí tentando resolver os problemas da China, enfim, mas é tudo falácia. Claro que há um plano complicado, um plano complexo e bastante ambicioso por trás. Nós mencionamos ele ontem aqui. Ele é parte de um realinhamento global, tá, de blocos geopolíticos liderados pela China. E, justamente, ontem eu avisei, eu falei, olha, estão querendo criar um sistema de pagamentos paralelo ao SWIFT. E agora vem a história de mudança do padrão da moeda internacional. É por aí, tá? Esse é um tema muito complexo que a gente ainda vai ver ele na nossa pauta aqui muitas vezes. Eu queria só ressaltar, tem uma fala do Lula que é bastante simbólica. Quando ele diz que o Banco dos BRICS deve ajudar os países pobres, o Brasil não precisa desse dinheiro do Banco dos BRICS. Então, ele diz o seguinte, não, olha, esse dinheiro, ele precisa realmente fomentar obras em países próprios. A gente já viu essa história, a gente já viu o BNDES fazendo isso. Claro, não são países em geral, né? São países governados por amigos, por regimes ditatoriais, regimes autocráticos, regimes que estão alinhados com essa turma, regimes párias. Só que aí tem uma questão técnica, e aí eu chamo a atenção pelo seguinte, obras em países que o Brasil apoie, vamos dizer que o Brasil leve um projeto para construir, sei lá, uma extensão da linha de metrô lá em Caracas. Olha, precisa desse dinheiro lá, são alguns milhões, alguns milhares de milhões ou até bilhões que precisam ser investidos lá. Quem garante essa obra? A garantia é de quem? É nossa, nós é que temos que garantir. Por quê? Porque a garantia é soberana, é dinheiro do Tesouro. Só que quando você pega esse dinheiro e ele é um dinheiro limitado, o Tesouro ele estabelece ali para garantias para essas obras de infraestrutura no Brasil, é um dinheiro limitado. Quando você pega parte desse dinheiro e destina para obras lá fora, significa que vai faltar garantias para obras aqui dentro, nos municípios brasileiros, que não tem infraestrutura, que não tem saneamento, que não tem nada. Então, assim, isso para mim é crime de lesa pátria, como já aconteceu com o BNDES. É preciso realmente colocar uma lupa nisso e não deixar que aconteça, porque senão a gente está bem fedido.